A expansão das fronteiras coloniais, capítulo 26. Na aula de hoje, nós vamos analisar como é que o Brasil, no período colonial, ele vai expandir o seu território. Então, como nós vemos nesse mapa aí, essa parte vermelha pontilhada é o que corresponde ao território do Brasil nos dias de hoje, mas nós sabemos que nem sempre foi assim. Então, essa linha vermelha é o que vai dividir, foi a divisão feita no Tratado de Tordesilhas, e o Brasil correspondia apenas a essa área do lado direito, que era bem pequenininha. E ainda assim, dentro dessa área que já era pequena, somente essa extensão aí em verde, essa área em verde, era a área que era realmente habitada naquele período, que era o litoral. E aí, na aula de hoje, nós vamos analisar quais são as atividades que vão contribuir para a exploração, o povoamento mais para dentro do Brasil e como elas vão contribuir para expandir esse território para essas linhas pontilhadas para formar o que hoje é o território brasileiro. Então, quais são os fatores, quais são as principais atividades que vão contribuir para a expansão do território? São basicamente três fatores: as bandeiras, a pecuária e as drogas do sertão. Sobre as bandeiras, o que era isso? Eram expedições em busca de riquezas ou de escravos fugidos. E quem fazia as bandeiras eram chamados de bandeirantes. Essas bandeiras elas podiam ser particulares ou de contrato, ou seja, o bandeirante ele podia por conta própria resolver, eu vou explorar o interior, eu vou entrar nas matas, eu vou desbravar esses locais, eu vou ver se tem ouro, se tem alguma coisa que vale a pena aqui. Então, eu poderia ir por conta própria ou o governo contratar pessoas para fazer essas expedições. E aí seria por contrato. Além disso, essas bandeiras podiam ser de apresamento ou prospecção. Apresamento, como o nome já diz, é para apresar, para apreender escravos fugidos, e aí poderiam ser negros ou indígenas. Então, os senhores contratavam esses bandeirantes para ir em busca de escravos que tinham fugido. Então, era a bandeira de apresamento. E a bandeira de prospecção era a que tinha o objetivo de buscar riquezas. E aí a gente dá um destaque para os bandeirantes da capitania de São Vicente, que é onde hoje é o estado de São Paulo. As principais bandeiras vão acontecer na capitania de São Vicente e é graças a esses bandeirantes que a cidade de São Paulo vai ser fundada. Temos também as monções, que eram expedições comerciais. Um pouco diferente das bandeiras, essas expedições são comerciais, que só vão existir por conta das bandeiras. E essas expedições navegavam entre os rios, fazendo o quê? Vendendo alimentos, roupas e utensílios para esses bandeirantes. Por quê? Essas viagens, essas expedições duravam meses, então não tinha como levar comida para diversos meses, roupas. Então, as monções serviam para isso, para vender esses produtos para os bandeirantes. E esses bandeirantes eles foram bastante importantes para abrir caminhos. Então, como eram expedições longas, era preciso derrubar árvores, então abrir caminhos, abrir estradas, acabava depois construindo vilas, então eles foram desbravando o interior. E aí a gente tem exemplos de bandeirantes como Domingos Jorge Velho, Manuel Borba Gato, Antônio Raposo Tavares. E a gente tem um questionamento: esses bandeirantes eram heróis ou eram vilões? Heróis porque muito se diz que graças a eles o nosso Brasil foi povoado, as pessoas começaram a povoar o interior do Brasil, de fato, né? Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, eles são tidos como heróis por praticamente fundarem a cidade de São Paulo. Então, muitas ruas e rodovias que recebem nomes de bandeirantes, mas eles também são tidos como vilões, porque muitos faziam expedições para capturar índios, para capturar escravos. Então, por exemplo, Domingos Jorge Velho foi um bandeirante que ajudou a acabar com o quilombo de Palmares. Então, eles são heróis ou são vilões? Nós podemos dizer que eles são os dois. Ao mesmo tempo que eles são heróis, muitas das vezes eles também foram vilões. Sobre a pecuária. O que é a pecuária? Pecuária é a criação de animais.
É usada para alimentação, para vestimenta com o uso do couro e para o transporte. Inicialmente, era uma atividade da região Nordeste. Só que, com o passar do tempo, os criadores de animais começaram a ter problemas com os donos de engenho. Por quê? O gado ele era criado solto, livre, pelo pasto. E muitas das vezes eles acabam invadindo as áreas de plantação de cana, de açúcar, os canaviais, e destruía os canaviais. Então, os senhores de engenho começaram a ter problemas, a reclamar com os criadores desses animais, e os criadores dos animais tiveram que levar os seus rebanhos para outro lugar. E para onde que eles foram? Mais para o interior. E, posteriormente, eles desceram e foram habitando a região sul. Então, a pecuária contribuiu para essa ocupação no interior e no sul do país. A mão de obra usada na pecuária era principalmente, predominantemente, mão de obra livre. Eram negros, libertos, homens brancos, né, pobres. Então, assim, praticamente não existia escravo trabalhando na pecuária. Bom, sobre as drogas do sertão. O que são isso? Eram alimentos usados como tempero ou principalmente para fins medicinais. Então, quando a gente fala de drogas, não são as drogas que a gente imagina hoje em dia, maconha, cocaína, heroína. Não. Drogas eram alimentos, plantas que eram usadas principalmente para fins medicinais, e ficavam no sertão da região amazônica. Eram usados principalmente para substituir as especiarias das Índias, que eram caras, então já que a gente não fica muito caro trazer da Índia, a gente usa as especiarias que a gente tem por aqui. Então, do que eu estou falando? Estou falando de alimentos como a baunilha, urucum, cravo, guaraná, cacau e vários outros. E nessa mão de obra usada era dos indígenas. Então, como exemplo aqui, a gente vê, ó, baunilha, o urucum, o guaraná, o cacau. Então, resumindo sobre os fatores, né, da expansão territorial, a gente tem as bandeiras, principalmente na região de São Paulo, da atual São Paulo, a pecuária, que vai povoar as regiões Nordeste e Sul, e as drogas do sertão, que vai povoar as regiões Norte, principalmente a região amazônica. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 32 e 33. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, contextualizados 6 ao 10 e aprofundamento 11.